Então, eu dou bom dia a todos e a minha saudação de bem-vindos a todos e a todas, da primeira região e da quinta região. Aqui representado pelo doutor Brandão, que eu não estou vendo no momento, mas já está aqui conosco, e a desembargadora Joana, da quinta região. Nós temos também o responsável pelo PJE, seria o congênere, né, do Caio, dos meninos aqui, pelo menos nessa gestão, que tem colaborado muito para o desenvolvimento do PGTE, que é o NAIBER, Pontes da Primeira Região. Né? Então, sejam todos bem-vindos. Para nós, é uma alegria, desembargadora Jana, desembargador Brandão, tê-los aqui conosco, dentro da concepção de cooperação, de colaboração, que principalmente a cooperação, né, que traz junto a colaboração, que é um dos fatores de existência do PJI, né, que é a governança colaborativa, onde todos trabalham, né, para a sustentabilidade, né, e evidentemente, para a economia de recursos públicos para o cidadão, né? Então, esse encontro, que eu coloco mais como encontro, dentro mesmo da concepção que ninguém está mais à frente do que o outro, nós vamos trabalhar juntos, né? O que for de proveitoso, ou o que tiver de proveitoso aqui, será socializado naturalmente, porque o sistema é assim, não tem como a gente não socializar o conhecimento sem benefício do outro. E o benefício é imediato. Essa é a concepção do PJI, né? Embora esse encontro esteja intitulado Fluxo CL dentro do PJE, na realidade é que veio primeiro para atender as necessidades do GEF, né? Os GEFs da terceira região tinham um sistema próprio, um sistema que trouxe ou tinha muitas funcionalidades que nos trazia muitas vantagens em termos de celeridade e que se perdeu num momento que migrou para o PJE na, na esperança de melhorias mais avançadas, mais, digamos assim, que tivesse uma sustentabilidade maior, né? Então, o que nós perdemos no passado, né, com a migração, a gente pretende recuperar agora no PJI. Então, isso que tem ocorrido no GEF, é diferente das varas, que as varas não tinham processo eletrônico, não tinha, ou processo eletrônico, nem processo eletrônico, nem autos virtuais, né? Então, quando veio o PJE, para as varas que tinham processo físico, veio como uma vantagem enorme, como um grande passo. Para os jefes que tinham processo, tinham autos virtuais, não foi tão bom. E aí a gente teve que correr muito mais, porque a gente já tinha e teve que e viu a necessidade aumentou, tomou uma dimensão maior, porque uma coisa é você não ter e passar a ter, outra coisa é você ter e passar a não ter. Então, esse curso, ou digamos assim, esse encontro, ele tem como principal objetivo a gente dizer o que é o PJI, qual a filosofia do PJI. Ele é só essa aparência? O que ele tem por trás? O que ele pode nos oferecer ao longo do tempo, né? Porque, por enquanto, para quem trabalha com PJE, trabalha no sentido de usuário, ele traz uma dificuldade, né? Ele revela uma dificuldade. Mas o que ele tem na sua essência que pode minimizar e pode melhorar? Ou seja, o que nós temos hoje, o que a gente pretende ter no futuro,
e o que ele vai nos trazer de benefícios. Então, com isso, eu quero passar a palavra para a desembargadora Joana, para a sua fala, depois eu passo para o doutor Brandão, eu estou passando para a doutora Joana, em primeiro, normalmente a gente segue a ordem, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, por conta da necessidade que ela tem de se ausentar. Dia de sessão, a gente sabe que é realmente incomoda bastante o gabinete, e claro que a gente tem que apresentar posicionamentos antes da sessão. Pois não, doutora Joana, desembargadora Joana. Obrigada, desembargadora Daldice. Agradeço também ao desembargador Carlos Brandão por me permitir falar na ordem inversa da numeração das regiões da Justiça Federal. Um cumprimento especial a todas e a todos que fazem parte desse curso, que já se anuncia como um sucesso a tirar pelo número de participantes. Doutora Daldice, meus parabéns. Eu estou vendo aqui que tem 264 já participantes dentro da sala e o número não para de aumentar. Então, creio que o curso realmente cumprirá seu objetivo de disseminação de conhecimento. Eu cumprimento também o doutor Caio Moisés, doutor Carlos Alberto, né, que tive a satisfação de conhecer em São Paulo, quando estive conhecendo as instalações da Coordenação dos Juizados Especiais Federais. Faço um cumprimento, vou pedir aqui também, doutora Daldice, para fazer um cumprimento aos colegas juízes, servidores e servidores da quinta região. Vejo aqui, inclusive, alguns com a câmera aberta, doutor Aloísio, que é diretor do foro da Seção Judiciária de Alagoas, doutor Diego estava aqui há pouco com a câmera aberta também, acho que fechou por alguns instantes, então cumprimento também os colegas da quinta região que acorreram em grande número ao chamado para participar desse curso que promete, né, que é um curso sobre o PJE. Como todos sabem, a quinta região ela está irmanada com a terceira região e com a primeira região nesse grande projeto que é o PJE. Apenas a título de esclarecimento, doutora Daldice, aqui na quinta, os juizados e as turmas recursais, além da turma regional de uniformização, estão todos usando o PJE 2X, essa versão, né, o PJE 2X, enquanto que as varas comuns e o tribunal ainda estão no que a gente chama o PJE da quinta região, mas isso é só, a gente está aqui nessa fase de transição, aguardando a conclusão principalmente do módulo das sessões para poder, enfim, para que se consome também a transição do tribunal e das varas para o PJE 2X. Então, realmente vai ser tudo uma questão de tempo. A ordem natural das coisas, digamos assim, é que estejamos todos no PJE 2X ou PJE nacional daqui a algum tempo. E eu parabenizo a doutora Daldice, a coordenação dos juizados especiais federais da terceira região e os colegas também, Caio, Carlos Alberto, todos aqueles que colaboraram na coordenação científica do evento, porque é extremamente necessário, realmente, doutora Daldice, que todos conheçam as possibilidades, né, as vantagens que o PJE tem a nos oferecer. Né? Muitos, eu diria aqui que muitos sabem, claro, utilizar o PJE no básico, né? Porque foi oferecido treinamento, o TRF aqui da quinta região ofereceu treinamento quando se fez a instalação do PJE 2X nos juizados e nas turmas recursais, mas há funcionalidade que realmente, há muitos recursos, eu diria, que o sistema fornece, que a maioria das pessoas não sabe. Então, esse curso ele é realmente muito oportuno, porque vai permitir essa disseminação desse conhecimento para que as pessoas conheçam as possibilidades que o PJE tem a nos oferecer. Então, realmente, eu diria que é um curso extremamente oportuno, mais ainda agora no começo do ano, agora depois do carnaval, né, que o ano está realmente engrenando. Então, eu só tenho a agradecer, doutora Daldice, à terceira região, e especialmente à coordenação dos juizados especiais federais da terceira região, pela oportunidade de podermos estar aqui aprendendo com doutor Caio, doutor Carlos Alberto, doutor Naiber e todos esses que são, com perdão da expressão, os feras
do processo judicial eletrônico. Eu, infelizmente, não vou poder permanecer, como a doutora Daldice já anunciou, tenho sessão da turma hoje, mas espero que este seja o primeiro de outros encontros, doutora Daldice, porque, como disse, estamos irmanados nesse grande projeto que é o PJE, que é um sistema que só tende a melhorar e a crescer. Então, renovo aqui meus cumprimentos a todos, meus agradecimentos, doutora Daldice, pela oportunidade de podermos participar deste curso. Doutor Arthur Napoleão está aqui chegando também, colega que trabalha na Paraíba. Meus agradecimentos, doutora Daldice, por podermos aprender aqui a utilizar melhor o PJE. Eu vou ficando por aqui e desejando, claro, um curso excelente a todos, um curso extremamente proveitoso. Obrigada, desembargadora Joana. É isso mesmo. Eu falo, até já comentei que juizado é um pouco fraternidade. Então, o próprio termo já dá a noção de coesão. O doutor Brandão já está, senão eu gostaria muito que o Naiber falasse, tá? Também, se o doutor Brandão estiver já disponível, pode abrir a câmera e estar com a palavra. Caso não possa, eu vou também aí dentro da informalidade né, que norteia o juizado, a gente pode aproveitar a fala do Naiber, que já está com... Bom dia, desembargadora Daldice. Bom dia, doutor Caio Moisés. Bom dia, doutor Carlos Alberto. E também bom dia ao nosso desembargador Brandão. Espero que ele já consiga resolver aí esse problema técnico e possa nos ouvir, né? Para mim é uma alegria aqui estar reunido com todos os senhores e senhoras nesse encontro aqui. Já inicio parabenizando o TRF da Terceira Região, porque esse tipo de iniciativa ele é muito valioso, porque ele aproxima as pessoas entre as regiões, entre essas três regiões que têm esse elo em comum, que é a utilização do processo judicial eletrônico como sistema judicial. E com essa aproximação a gente pode fazer aquilo que a desembargadora Daldice falou no início, que é cooperar. O conhecimento ele tem algo muito interessante, desembargadora Daldice, porque eu tenho conhecimento, eu compartilho o conhecimento com outras pessoas e ele continua comigo. Então eu dou, e mesmo assim ele continua comigo. E essa nossa iniciativa aqui de compartilhar aquilo que a gente vem desenvolvendo nas nossas regiões, trabalhar em conjunto, se irmanar, dar as mãos, todos nós ganhamos com isso. E essa é a ideia principal, o conceito, né, de orquestração pelo CNJ, de você trazer todos esses tribunais para poder desenvolver em conjunto, para que um possa aproveitar o que o outro está fazendo, e a lógica ele muda, não é mais uma lógica de competição, não é mais uma lógica de que eu desenvolvi primeiro. A lógica agora é nós desenvolvemos em conjunto, eu consigo aproveitar o que a quinta região ou a terceira região desenvolveu, e aquilo que a gente desenvolve aqui também, a terceira e a quinta região podem também aproveitar, e a gente tem feito isso, a gente tem estreitado os nossos laços de cooperação, sobretudo com a terceira região. A gente tem conversado muito com o doutor Caio e também com o Davi, né? As nossas equipes técnicas aqui da primeira região têm feito isso também, de modo que eu vou aqui em algumas poucas palavras tentar compartilhar aqui em alguns minutos que me foi reservado aquilo que a gente tem feito aqui na primeira região, que eu acredito que tem facilitado a nossa caminhada para a satisfação dos nossos usuários, tanto usuários internos quanto usuários externos. Aqui na primeira região, a gente criou a figura do gestor dos sistemas, que eu ocupo esse lugar hoje em dia. E qual que é a ideia desse gestor dos sistemas? Nós temos a equipe técnica da área de TI, que entende da parte técnica, mas muitas vezes tem dificuldade de conversar com quem conhece o negócio, que somos nós, juízes, servidores e os usuários dos sistemas da justiça. Então, é preciso haver essa interlocução, alguém que possa fazer essa ponte de ligação entre as equipes técnicas e as pessoas que, de fato, conhecem as necessidades dos usuários, né? Então, essa figura do gestor de sistemas, que eu acredito que o Caio também tem feito aí com outro nome, mas a ideia é a mesma, é aproximar as equipes, é permitir esse diálogo direto entre o técnico
e as necessidades dos usuários, né? E aqui a gente unificou essa ideia do gestor de sistemas, porque nós temos a figura da presidência regendo o segundo grau e a corregedoria regendo o primeiro grau. E desde duas gestões anteriores, a gente conseguiu unificar isso e permitir que o gestor dos sistemas ele converse em nome tanto da presidência quanto da corregedoria, porque os sistemas são um só, na verdade, a equipe, melhor dizendo, é uma só, né? Então, a gente entendeu que, ao ter um interlocutor, isso facilita e não divide a atenção da equipe, facilita a organização das prioridades, porque as necessidades são muitas, eu diria que são infinitas. A gente está sempre buscando melhorar e atender os nossos usuários, mas é preciso ter essa gestão para poder definir prioridades, conversando com as pessoas, conversando com a equipe e seguindo ali uma linha de trabalho, né? E essa linha de trabalho, conforme eu falei, ela vem dentro de uma estratégia nacional fixada pelo CNJ, que a gente tem procurado se alinhar a ela, né? E essa estratégia ela está alinhada com a plataforma digital do Poder Judiciário, ou seja, a gente cada vez mais vai ter o PJE como um núcleo ali essencial, tendo o mínimo necessário e cada vez mais utilizando os módulos ali que se acoplam por meio da PDPJ, que se integram ao nosso PJE. E tudo que a gente puder fazer de melhorias, de desenvolver automações nesses módulos e integrar o nosso PJE, isso também vai estar disponível para a terceira região, para a quinta região, porque nós estamos alinhados nessa estratégia nacional de utilizar esse sistema nacional PJE. Então, aqui na primeira região, a gente tem feito, desembargador Daldice, uma série de reuniões temáticas com magistrados, com servidores, buscando levantar exatamente as necessidades. Então, vou dar um exemplo, Caio, prático, de algo que a gente desenvolveu aqui, bem recente, e estamos cada vez mais incrementando isso, que são a utilização de etiquetas automáticas no PJE. Por exemplo, a gente fez uma série de reuniões com magistrados e servidores, buscando entender o que poderia, dentro desse conceito de etiquetagem automática, facilitar a identificação e automações de fluxos. E aí, com isso, a gente hoje já tem uma série de documentos mapeados que, uma vez que há um peticionamento de determinado tipo de documento, aquilo já lança uma etiqueta automática no PJE. Eu posso também disparar fluxos automáticos a partir de casamento de informações ali, por exemplo, as partes do processo. Então, quando a parte... vou dar um exemplo concreto. Nós tivemos agora, recentemente, aquele acordo com a PGFN e CNJ para extinção de execuções fiscais, e aqui a gente desenvolveu uma automação no PJE que a Fazenda Nacional ela peticiona em determinado documento, e aí o PJE ele identifica que foi aquela parte que peticionou utilizando determinado documento. E ao fazer essa identificação, aquilo dispara um fluxo automático no PJE, que faz a conclusão do processo automaticamente, que junta uma minuta de sentença. O juiz, ao revisar aquela minuta de sentença padrão e assinar o PJE, mais uma vez, automaticamente ele já lança a movimentação daquela sentença, ele já coloca numa tarefa de revisão para, em seguida, também ter um arquivamento automático. Então, esses são exemplos concretos de fluxos automatizados que a gente, nessa conversa direta com os usuários, consegue já desenvolver com o PJE, e isso traz celeridade para que a gente possa vencer os milhares de processos, sobretudo na execução fiscal e nos juizados, que é a temática desse nosso encontro, né? Então, a gente tem feito aqui, já para concluir, desembargadora Daldice, a minha fala, a gente tem feito também um outro projeto aqui que eu penso que é muito interessante, porque que a gente denominou de Momento PJE, que é uma conversa com os usuários toda semana. A gente escolheu uma data da semana, que é a sexta-feira, às 14 horas, e a gente tem utilizado esse momento para poder apresentar sempre alguma novidade do sistema. Ou escolhe alguma coisa que já existe, mas que os usuários ainda não têm um conhecimento assim tão disseminado. Porque, conforme a desembargadora Joana falou, né, e a desembargadora Daldice também, eu costumo dizer que o PJE, eu gosto de fazer essa comparação, é como se fosse um carro, né?
mas ele já não é lá no início nós tivemos muita dificuldade, é preciso que se diga, né? Então ele era um carro assim que dava muito problema, às vezes dava prego, às vezes deixava a gente na mão. Mas graças a Deus a gente vem melhorando, o sistema está estável e a gente vem cada dia mais colocando opcionais de luxo nesse carro. Hoje eu digo que esse carro ele é um carro confiável, e ele é um carro que tem muitas opcionais de luxo. Só que a gente precisa conhecer como utilizar. E a ideia que a gente tem feito aqui na primeira região, desses encontros semanais, é mostrar para os usuários, dar a eles um espaço para que eles possam conhecer o que está chegando de novo ou algumas funcionalidades que existem que muitas vezes o usuário não tem ainda o conhecimento. Então, é algo que a gente tem feito e que eu compartilho aqui com vocês, que tem sido muito exitoso aqui da nossa parte. E para concluir a minha fala, a gente tem também trabalhado, Caio, aqui, e eu penso que tem sido bem exitoso, tem uma equipe especializada na parte de inovação e essa parte de RPAs, que são os robôs, porque nem tudo a gente consegue automatizar por dentro do fluxo do PJE. Então, a gente tem essa visão, e o Caio, a gente já conversou a respeito disso, é a visão da terceira região também, de que o que a gente puder automatizar dentro do PJE é melhor, porque o PJE nos fornece esse fluxo automatizado que é fantástico. A gente pode criar uma série de automações ali em seguida, bastando que a gente tenha os gatilhos certos ali mapeados para poder ele dar todo o impulsionamento do processo, desde da mais simples impulsionamento ali de fazer uma conclusão até mesmo uma minuta pronta, padrão. Isso é possível. O que precisa é só haver ali um levantamento de necessidades, de requisitos e a identificação de gatilhos para essas automações. E aquilo que não é possível no PJE, a gente tem procurado aqui desenvolver robôs. Nós já temos atualmente 27 robôs desenvolvidos, tem uma fila aí de outros mais de 70 para serem desenvolvidos, que a gente mapeou de necessidades. Então, é algo que a gente pode conversar também entre as regiões e ver o que a gente pode pegar do que vocês desenvolveram também nessa área e vocês conhecerem o que a gente desenvolveu aqui e a gente fazer essa colaboração cada dia mais próximo. Então, desembargadora Daldice, estou aqui à disposição. Parabenizo mais uma vez a toda a equipe do TRF3 pela iniciativa. Desejo que esse encontro seja, como já está sendo, exitoso, proveitoso e as pessoas possam se sentir mais parte do desenvolvimento do sistema PJE. Acreditem, o PJE, ele nos atende. O que a gente precisa é conhecer cada vez mais e trabalhar em colaboração para poder saber utilizar ele adequadamente. Meu muito obrigado a todos. Bom dia. Naiber, muito obrigada, sobretudo pela sua fala final, aí, que é um passo que a gente espera dar, que é esse de trabalhar muito mais próximos. Uma coisa é o que está no papel, que a gente tem a governança, a rede de governança colaborativa. Outra coisa é efetivar, conhecer essa rede, né? E vocês têm aí o Momento PJE. Aqui a gente tem a roda de conversa, mas a nossa roda de conversa ela tem sido ativada, a criação do Carros aí, tem sido ativada quando a gente traz uma novidade. Mas é importante, efetivamente, para conhecer as necessidades e daí expor o atendimento a essa necessidade. Doutor Brandão, agora parece que o senhor já está conectado. Está ouvindo? Estou. Ah, que bom. Olha, como se eu tivesse acesso, né, à liberdade nesse mundo virtual. Eu terminei tendo essa oportunidade de ouvir Naiber, ouvir Joana também. Então, são as coisas da vida, né, Daldice? Quando a gente pensa que tudo está dando errado, nada. A vida está dando certo para que a gente... é isso aí. Né, outros horizontes. Abrindo oportunidade de conhecer uma outra plataforma. É verdade. Então, eu queria lhe parabenizar, Daldice. Eu tive recentemente na Bahia, tenho sempre andado na Bahia, até fazendo aquela parábola lá do semeador. E as pessoas gostam muito de você lá. Você realmente é um ícone, uma representação muito forte para nós brasileiros, de que podemos, e que podemos muito.
Então, onde você está, o Daldice, as coisas acontecem. Não é à toa que tem mais quase 300 aí participantes nesse encontro, que é, de alguma forma, pioneiro, né? Ele abre um conjunto de janelas, de portas para interações que devam acontecer e de alguma forma, efetivar, Naiber, essa proposta que você falou, né? Que é a proposta da cooperação, da colaboração, do fazermos juntos. E o TRF da primeira região, pela sua grandeza territorial, essa dimensão geográfica que é continental, nós temos diversos desafios. Um desafio muito forte que vocês não têm é o desafio de acesso geográfico, físico. Nós temos casos, Daldice, que as pessoas vão, o Caio e Carlos Alberto, as pessoas vão fazer uma perícia médica, às vezes a 300 quilômetros de barco, e aí sai com o braço com problema, volta sem a perna, porque um jacaré comeu a perna. Nós temos exemplos dessa forma. Então, como sensibilizar, né, esse corpo, né, burocrático para essa realidade? Nós que somos geralmente egressos de outras cidades, de outros cantos, e entramos através do concurso público sem conhecer essa realidade. Então, essa roda de conversa que você falou aí, que essa iniciativa, esse momento PJE que o Naiber faz também, as reuniões da rede de inteligência que nós coordenamos aqui, Daldice, uma rede de inteligência. Toda terça-feira, 11 horas da manhã, nós reunimos os juízes das 13 unidades federativas. E geralmente com um tema que nasce também de baixo para cima, e não de cima para baixo. São temas escolhidos pelos magistrados, são temas estratégicos, e isso acontece. Amanhã mesmo vamos discutir Pop Jude, experiência. Nós notamos também, Daldice, Caio e demais amigos aí, a Joana, quem tiver acesso a ela, diga que eu mandei um abraço também, e aquele abraço de quem é fã e admirador. Então, as nossas dificuldades aqui são tamanhas, e amanhã nós vamos ter esse encontro com a justiça né, com essa população de rua. E a gente tem sempre optado por sensibilizar o magistrado nessas reuniões, levar experiências que sensibilizem. E em relação aos juizados especiais, como também nós estamos acumulando essa função de coordenação, a rede também termina prestando um grande serviço. Então, essa parte de celeridade, da implementação de celeridade, né, em procedimentos, a gente avançou muito, especialmente reduzindo a fragmentação entre os magistrados. As unidades, elas são ali, é como se no nosso DNA, né, porque nós viemos do concurso, a gente muitas vezes, e é isso, doutora Daldice, que Vossa Excelência está fazendo, né, mudando a programação, né? A gente vem do concurso público, né, concorrendo, e quando o juiz chega aqui, ele tem que parar e dizer, não, agora eu estou dentro de uma estrutura, né, e agora é trabalhar juntos, como falou aí, frisou Naiber. Então, a nossa dificuldade, aliás, é uma dificuldade do país, né? O país é um país muito fragmentado, não é só do ponto de vista ideológico, é do ponto de vista de várias matizes étnicas, culturais. Então, nós temos que fazer com que todos esses fragmentos consigam imprimir uma certa unidade nacional, um certo sentimento nacional de que estamos no mesmo barco. E é isso que os juízes precisam, né, gravar os desembargadores também nas suas consciências. Essa necessidade que nós não somos só fragmentos, né, mas nós estamos, né, conectados, integrados com uma determinada estrutura que deve prestar serviço célere, eficiente e, de alguma forma, com certa legitimidade. Então, toda terça-feira nós nos reunimos e apresentamos algo, né? Então, nessa parte, por exemplo, de audiências, já melhoramos muito da audiência, porque agora chegamos com o INSS e sempre trazemos, né, em parcerias,
essas contribuições. Chegamos a conclusões que poderíamos até fazer os advogados fazerem vídeos nesses lugares mais distantes, né, da realidade daquele cidadão. E em relação à automação, eu acredito que a gente possa melhorar muito, talvez. E essa experiência de hoje, que você está marcando conosco, nos convidando a nos encontrar, nós podemos transformar isso numa feira permanente, né? A gente tinha que ter uma feira nacional dos juizados especiais, né? Uma coisa assim mesmo, feira, né? Cada um ter aquele orgulho, né, de apresentar o seu produto, né? Aliás, assim, quando aquele produto fosse desenvolvido por 2 tribunais, por 3 tribunais, ele fosse muito mais valorizado. A gente tem na cabeça uma questão muito repressiva no nosso país, talvez venha aí desses espectros da Inquisição. A gente se serve muito da repressão, quando a gente deveria ser mais premial, né? Numa lógica mais premial. Premiar o bom magistrado. Daldice, quantas vezes eu instalei, por exemplo, juizados especiais federais no Piauí. Eu fui o coordenador aqui. E as dificuldades que eu tive, você não tem noção. Até para instalar as parcerias com os convênios com o INSS, Caixa Econômica Federal, foi extremamente difícil. O diretor da época dizia que não fazia aquilo, porque aquilo era um absurdo, porque a Caixa Econômica Federal era cliente da Justiça Federal, e a miúde na condição de ré, então ele disse que não fazia. Foi necessário, Daldice, eu fazer um café da manhã para todos os presidentes de associação de bairro aqui da nossa capital, os presidentes de associações de trabalhadores rurais. Aí foi que o presidente do TRF da primeira região, desembargador Catão Alves, e a coordenadora Selênia, que o Brasil deve muito à desembargadora Selênia Almeida. Eles foram ao Piauí e nós fizemos esses convênios. Até hoje esses convênios estão legitimando essas relações com as universidades também, que a gente quase não se relaciona com as universidades. Aliás, a academia também está prestando, deve prestar contas ao país, né? Acabar com esse abstracionismo, né? essa importação de culturas acadêmicas que não tem nada a ver com os nossos desafios. Então, como botar os pés? Né? Eu estava lendo um autor, que foi ministro da Suprema Corte, foi governador do Rio de Janeiro também, isso no início do século XX, chamado Alberto Torres, muito conhecido. E ele dizia assim, olha, pé no chão, né? As instituições colocar o pé no chão. Então, Daldice, o que você está fazendo é o seguinte, desembargador Brandão, desembargadora Joana, vamos junto, todos esses tribunais, colocar o pé no chão, e a gente não vai colocar o pé no chão só, vamos colocar junto, porque um vai atolar e o outro puxa, né? O outro vai puxar. Então, nós estamos de braços abertos para nos juntar nessa missão aí, que onde você está, realmente, Daldice, conte comigo, é um exemplo. Eu sei que eu gastei muito tempo para dizer que você é exemplo para alguns, mas eu acho que não gasta nada. O Brasil tem que ouvir isso, de que é possível, né, a gente melhorar, e nós estamos melhorando. É isso que a democracia permite também, é que pessoas como o desembargador Brandão, como a desembargadora Daldice, como a desembargadora Joana, como o doutor Naiber, como Carlos Alberto, como o Caio, cheguem também a essas instâncias de poder e possam colaborar. Essa parte de automação, por exemplo, na área das incapacidades, poxa, é fantástico. Tudo o computador pode fazer até a decisão final. Claro que nós devemos ter um certo cuidado nessas interações. A inteligência artificial não vai nos substituir, ela vai fazer uma espécie de auxílio, de complementação. E é bom que a gente saiba isso, senão a gente vai ficar, né, só na televisão, sem fazer nada, e o computador fazendo tudo. Não é esse o nosso papel. Então, nós temos que, nessa relação também ética que devemos ter com a tecnologia, devemos ter essa preocupação, né? Essa preocupação ética. Então, eu te agradeço demais, o Daldice. Não sei mais o que falar, mas dizer que nós estamos abertos estamos instalando postos avançados, quebrando, rompendo mentalidades também que são mais solitárias, né? Essa questão patrimonial, do patrimonialismo, né? Dominial,
que a Justiça Federal é minha, ela não pode fazer acordo com a Justiça Estadual, com a Justiça do Trabalho, não pode fazer com aquela prefeitura, com a parceria. Oxente, o mundo é da parceria, o mundo é de estar juntos, né? Então, nós vamos instalar, para você ter uma ideia, Daldice, nós estamos instalando agora, você é até nossa convidada, no dia 18 de março, estamos instalando na Ilha do Marajó. Você não imagina que são quase 40 horas para chegar de barco na Ilha de Marajó. Um IDH baixíssimo, Daldice, e sem a presença da Justiça Federal. Agora, juntos, né, com o governo do Estado, Prefeitura de Breves, nós vamos instalar lá a desembargadora Maria do Carmo Vaz. Se você quiser ir conosco, acho que vai ser um momento simbólico, né, para o país, né, numa ilha, né, que já abrigou uma civilização altamente sofisticada, né, e que as nossas vistas, Daldice, não enxergavam essas civilizações que são originárias do Brasil. Então, o Brasil ele não se conhece, né? O Carlos Drummond de Andrade dizia assim: o Brasil precisa ser descoberto ainda, né? Nas suas matas, nessas suas grandezas também. O que nós estamos fazendo hoje aqui, Daldice? Nos conhecendo e nos permitindo, né, abrir, rasgar horizontes, né, cortinas, né, de aço que estão ali, lembrando aí o Max Weber, né, janelas de aço, que nos prendem, né, numa burocracia que não tem serventia nenhuma, às vezes, para os interesses nacionais. A democracia vai exigindo adaptações, né, das nossas estruturas. E nós, como responsáveis agora que estamos, Daldice, é a nossa geração, não é mais Olindo, não é mais Hilton, é a gente. O barco está conosco, com a nossa geração. E nós somos filhos dessa Constituição. Aliás, nós não somos nem filhos, nós somos partícipes, nós participamos de todas essas mobilizações que aconteceram, que precederam a Constituinte de 1988. Então, nós agora estamos, né, com o timão. Então, nós não podemos nos omitir. Nós devemos estar presentes. Então, quando disser Daldice, presente. Brandão, presente. Joana, presente. Caio, você já é filho da Constituição. E nós temos que lhe dar todo o apoio também ao Moisés, também que está aí, ao Carlos Alberto, a todos vocês que são grandes, ao Hugo Abas também, que é sempre um grande parceiro. Sabe o que a gente tem hoje, Daldice, na Penedião? Um time de juízes federais dos juizados especiais. A gente tem uma rede. Olha, se a gente vive uma sociedade em rede, é necessário que a gente opere também em rede, e não de forma solitária. E a gente compreenda essas programações de rede, que são programações que exigem uma certa horizontalidade. E chamar de Brandão, de Daldice, não ficar chamando de Vossa Excelência aqui, mas chamar de você, poder lhe mandar um beijo, um abraço de admirador, viu? E dizer que estamos aqui à sua disposição. E o convite está feito. A parte de logística eu resolvo no transporte de Belém para Breves. Pessoal, muito obrigado. Desculpa as minhas dificuldades aí de conversação com a tecnologia, mas eu não podia faltar a esse encontro de hoje, que é simbólico e representa uma abertura de novos caminhos, caminhos da prosperidade, do desenvolvimento, caminhos para o encontro de tantos fragmentos do país. Muito obrigado. Brandão, muito obrigada, a gratidão é nossa, sua presença aqui, olha, e principalmente revelar o quão diverso é a primeira região e quanta dificuldade, né? Então, eu realmente, verdadeiramente, espero que realmente seja um dos vários encontros. Adorei a ideia de feira, né? Onde cada um expõe, mas expõe para ser aproveitado, né? Para ser usado. Então, a gratidão é nossa, muito obrigada, e com certeza nós vamos acompanhar os filhos da Constituição, que eles vão navegar e vão voar, com certeza, nesse ambiente tecnológico, nessa rede, e é isso, né? Os frutos virão dessa rede construída. Muito obrigada, tá?
Então, agradeço também os juízes, nossos colegas estão aí, os servidores, isso é nosso, tá? Então, se não puderem falar, fale pelo chat, se tem alguma novidade, pode colocar, pode expor, o evento é nosso, tá? Caio, passo a palavra para você, para a gente ser breve aí em relação, tomar muito tempo, mas aproveitar o quanto você tem para nos oferecer. Obrigada. Agradeço, doutora Daldice, queria cumprimentar a Vossa Excelência, né, pela organização do evento, pela proposta do evento, pela concepção do evento, né? Eu e o Carlos, basicamente, só fomos ajudar a materializar aquelas suas ideias que foram tidas lá no finalzinho do ano passado. Cumprimento também o desembargador Carlos Brandão, vou deixar aqui registrado o meu cumprimento também à desembargadora Joana, embora não esteja presente, e ao meu colega Naiber. Todos fizeram aqui exposições brilhantes e que nós aquecem o nosso coração, porque nós precisamos hoje de muita união na Justiça Federal para conseguirmos avançar nesses desafios enormes que nós enfrentamos, né? Bom, meu propósito aqui, estou dividindo esse segundo bloco aqui com o meu colega e amigo Carlos, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível para que o Carlos possa falar mais do que eu, porque eu acho que a parte mais interessante vai ser a do Carlos. O que eu vou fazer aqui é dar uma introdução ao PJE. Eu preparei alguns slides, vou compartilhar minha tela com vocês em breve, mas por que falar sobre o que é o PJE, né? Nós usamos o PJE há tanto tempo, nós não sabemos o que é o PJE, e por incrível que pareça, não sabemos. Eu espero que a minha fala mostre isso claramente para todos. Pelo menos boa parte não sabe. E a gente percebe isso claramente, pelo menos isso ficou assim, muito evidente para nós, quando a quarta região começou a fazer as automações no EPROC, e o pessoal vinha nos procurar dizendo assim, poxa, mas nós não temos isso até agora no PJE, e nós, na verdade, sempre tivemos isso no PJE, nós apenas não sabíamos. O PJE sempre teve as automações, então não é que nós estávamos atrás, nós já tínhamos aquilo desde o início, porque o PJE é um sistema feito para automação. Então, eu vou pedir licença para vocês para compartilhar minha tela e mostrar um pouquinho para vocês, um pouquinho a fundo, vamos dizer assim, mais além da superfície, sobre o que é o sistema que nós temos em mãos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, só um instantinho. Eu acho que agora compartilhei. Todos estão vendo? Conseguem ver? Tá, ótimo. Bom, então, no programa do curso, o título da minha fala é Introdução ao PJE. Eu coloquei esse título alternativo, além da superfície, e vocês vão entender o porquê. A ideia é que a gente conhece uma pequena camada do PJE, mas a parte principal do sistema, que é 90%, vamos dizer assim, do que importa, nós não conhecemos. O meu roteiro vai ser bem simples. Eu vou falar basicamente três grandes partes aqui. Eu dividi minha fala em três grandes partes. Primeiro, falar propriamente o que é o sistema, qual o diferencial do PJE e como que nós podemos melhorá-lo. A ideia não é fazer uma defesa do PJE, né? Não é, eu acho que algumas vezes se coloca a questão nesses termos, né? Qual o melhor sistema e tal. Acho que isso pouco ajuda, porque, por exemplo, eu tenho usado o EPROC lá na TNU, e o EPROC é um sistema excelente. Tem muitas coisas assim espetaculares que eu gostaria que fossem trazidas para o PJE. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que nós temos coisas excelentes também que nós não conhecemos. Então, não é uma questão de comparar sistemas, é uma questão de nós nos apropriarmos daquilo que já é nosso. Entendermos bem o que nós temos em mãos, né? Nessa primeira parte, em geral, as pessoas relacionam o PJE a essa tela, vamos dizer assim, né? Claro, tem aqui outras telas, se eu acessar o menu aqui na lateral esquerda, eu consigo acessar outras telas, mas todas filhotes dessa, vamos dizer assim, do painel do usuário, né? Mas o PJE, na verdade, ele tem muito mais do que o painel do usuário. O painel do usuário é essa camadinha aqui. E essa visão aparente que a gente tem do PJE, que a gente acha que é o sistema inteiro, na verdade é só a ponta do iceberg.
o sistema ele tem várias camadas internas. Ele tem serviços que são estruturantes, que se conectam com outros serviços do CNJ, e que conseguem, por exemplo, fazer orquestração entre vários módulos do PJI. Serviços estruturantes são serviços como se fosse assim dentro de um país ou de uma cidade ou de um estado, a infraestrutura básica, as estradas, o sistema de esgoto, né? Então, o PJI tem serviços bastante complexos, vamos dizer, encarregados apenas de possibilitar que o sistema funcione, que a comunicação se dê de uma forma assim suave entre os vários módulos do sistema. Tem os serviços negociais, que são serviços relacionados mais diretamente àquilo que nós precisamos do sistema processual. E também tem a camada de base de dados, que tem uma complexidade enorme. Por exemplo, o PJI tem mais de 700, 800 tabelas, né? E muitas delas, assim, provisórias, não documentadas, né? Além disso, por sobre aquela camada que a gente vê do sistema, que são as telas, né, que aparecem para nós, hoje em dia tem aquela extensão PJ+R. Muitos conhecem aqui, muitos usam, nem todos usam, porque é opcional, né? Mas essa extensão acrescenta algumas funcionalidades ao sistema. E uma coisa que pouquíssimos conhecem, mas que é fato público, está na internet, tudo isso que eu estou, na verdade, expondo aqui, é tirado da documentação técnica do sistema que está disponível publicamente na internet. Dentro dessas camadas todas aqui, eu coloquei boiando aqui numa certa, vamos dizer assim, camada intermediária, ainda está lá o PJI 1.x, vamos dizer assim, a versão primeira do PJI. Eu vou mostrar depois que esse é um dos problemas que nós temos hoje para avançar com o sistema, porque a gente ainda tem um sistema legado ali dentro do PJI. Então, precisamos dar conta desse sistema legado. Então, muita coisa que diz respeito ao funcionamento do processo ainda depende aqui do PJI 1.x. Além do PJI, vamos dizer assim, acrescentar essa complexidade que eu já mencionei, nós temos, vamos dizer assim, um outro iceberg inteiro, que é a PDPJ. A PDPJ, ela também tem sua camada, vamos dizer, aparente, que é aquele marketplace que nós conseguimos acessar quando nós clicamos nesse símbolozinho ali na barra lateral esquerda do PJI, né? Do painel do usuário. Mas ela também tem camadas de serviço por baixo. E são a mesma lógica utilizada pelo PJI. Tem serviços estruturantes, serviços negociais, bases de dados, né? E só para vocês terem uma ideia do que a PJI hoje faz por nós, eu coloquei aqui apenas um exemplo. Nós temos dentro da PDPJ todo o Previjude, que são aqueles serviços lá de dossiê médico, dossiê previdenciário, processo administrativo previdenciário e intimação judicial eletrônica, né? Esses serviços todos, eles se conectam frequentemente com o PJI. Aqui também na PDPJ, hoje, nós temos o SSO, né, que é o Sistema de Autenticação Unificado. Então, quando a gente se autentica no PJI, na verdade, a gente está se autenticando na PDPJ e a PDPJ fornece as credenciais do usuário para o PJI. Então, por isso que a gente consegue acessar todo o serviço da PDPJ sem precisar fazer login outra vez, né? O login é feito uma vez só para todo esse ecossistema. Então, com essas imagens aqui, o que eu queria Caio, passar para vocês... Oi, pois não. o pessoal está reclamando que está baixo. Será que você não está um pouco distante? Abaixo? Isso, agora Melhorou? melhorou. Tá, Melhorou. pode ser. Eu acho que eu estava um pouco distante. Isso. Mas prejudicou a compreensão? Alguma coisa que precisa Não, repetir? Não. Tá, não sei, eu acho que não. tá. Bom, obrigado. E desculpa também, minha voz não tá das melhores hoje, que eu estou gripado. Então, eu estou me recuperando aqui de uma gripe bastante severa que eu tive esses dias aí. Bom, vamos lá. Então, esses dois universos, vamos dizer, se comunicam. Então, tem toda uma complexidade por trás disso. Se a gente não compreender essa complexidade, a gente não vai entender por que as coisas muitas vezes demoram para avançar, né? Vamos dizer assim, de certa forma, lidar com o PJI é como lidar com uma cidade, administrar uma cidade inteira, não é administrar uma casinha, um escritório, né? É uma coisa bastante complexa mesmo. Uma outra forma de olhar para o PJI, eu já avanço para a segunda parte da minha exposição, e é a parte onde o PJI, vamos dizer assim, se destaca, é quando nós comparamos esses dois conceitos aqui, processo eletrônico e autos virtuais.
Quando se iniciou a digitalização de processos, a imagem que se tinha na cabeça era essa aqui. Processo como algo físico, processo igual a autos. Então, os conceitos nossos estavam todos ligados à ideia de armazenar essas coisas, esses objetos físicos, a carregar esses objetos físicos de um lado para o outro. Então, vamos dizer assim, otimizar esse processo significava, por exemplo, usar essas paleteiras aqui, ou esses carrinhos, né? Parecem paleteiras, né? É o máximo que a gente podia fazer, né? E o que a gente podia fazer para aumentar a capacidade nossa era aumentar o número de escaninhos. A gente organizava a disposição dos processos, etiquetando esses escaninhos, né? Numa versão, vamos dizer, mais sofisticada dessa concepção, seria, vamos dizer, uma empresa de logística que tem armazéns e empilhadeiras, e com esses equipamentos ela consegue, vamos dizer assim, armazenar uma quantidade maior, consegue melhorar a localização, organizar melhor a distribuição, vamos dizer assim, das mercadorias que ela precisa armazenar, mas ainda assim é o mesmo modelo mental. Esse modelo mental foi o modelo que os sistemas processuais em geral, ou vamos dizer assim, os sistemas processuais, quando surgiram, utilizaram. E esse é o tal do modelo dos autos virtuais, né? Em que nós vemos os processos como coisas, e coisas que eu preciso armazenar e movimentar. O meu foco, nesse caso, é a localização dos autos, né? Eu preciso saber onde os autos estão e para onde eles precisam ir. Existe uma espécie de pseudo-automação por lotes e filtros, que é mais ou menos a ideia do carrinho lá que eu mostrei. Então, eu empilho os processos, eu filtro para primeiro encontrar quais processos que eu quero, depois eu agrupo esses processos, vamos dizer assim, num pacote, e carrego esses processos em conjunto para um outro local, né? O procedimento de trabalho era um procedimento livre e difuso, como era nas varas físicas. Então, para eu conseguir uniformizar o procedimento, eu precisava da adesão das varas, né? Não é algo assim que o sistema já me traga pronto. Como cada um pode, vamos deslocar esses pacotes, vamos dizer assim, para onde quiser, eu não posso impedi-los de deslocar de forma errada, né? Então, eu preciso de muita capacitação, de muita comunicação, de muito treinamento, para que eu tenha assim, um fluxo uniforme, e ainda assim é muito difícil manter um fluxo uniforme 100%, né, em todos os lugares. A disseminação de boas práticas, portanto, envolveu um trabalho de convencimento. Quer dizer, as varas, a gente lembra bem disso na época dos autos físicos, né? As varas se apegavam cada uma à sua própria prática e muitas delas não queriam saber de acompanhar, às vezes, uma prática de uma outra vara que talvez estivesse dando mais certo, né? Precisa ser convencido e muitas vezes não eram convencidas. E a automação, nessa visão aqui de autos virtuais, ela precisa ser adicionada ao sistema processual. Não é algo que já vem embutido no sistema processual, é algo que depois eu preciso criar. Mais ou menos como o Naiber mencionou na fala dele, a respeito dessas técnicas de RPA, de automação por robôs. Então, até posso fazer automação num sistema de autos virtuais, mas eu preciso criar esses robozinhos, né, auxiliares, necessariamente. Isso no sistema não me traz pronto. Tem um trabalho muito interessante do INSPER, de 2021, em que eles fizeram uma avaliação dos sistemas processuais usados no Brasil, e eles perceberam que essa forma de pensamento ela não tinha saído da cabeça das pessoas. Então, isso gerava assim, um uso muito aquém das potencialidades do sistema digital. Vamos dizer assim, e principalmente nos sistemas que usam ainda a concepção de autos virtuais, isso fica ainda mais evidente, né, e mais difícil de mudar. Então, vamos dizer assim, eles perceberam nesse estudo que é muito interessante. Eu destaquei 2 trechos aqui, não vou ler para economizar o tempo, está aqui nos slides, depois eu posso disponibilizar, mas esse estudo, se eu não me engano, pode ser obtido na internet também, é um estudo que está público, né? Ficou destacado ali bem claramente é que não basta nós, vamos dizer assim, digitalizarmos os autos, é preciso pensar de outra forma, mudar a nossa forma de ver o processo eletrônico, né? E aqui que surge a ideia de
processo eletrônico e não autos virtuais. Essa ideia de processo eletrônico está pautada naquela ideia de gestão por processos de trabalho. Aqui na terceira região, a gente está muito acostumado com esses diagramas aqui, criados em Visage. É uma ferramenta para criar fluxos de processos de trabalho. Processos de trabalho são representações daquilo que as pessoas fazem, das tarefas que as pessoas desempenham e da sequência de tarefas que você precisa cumprir para atingir um objetivo, né? Isto aqui, BPMN é a notação, a forma de desenhar esses fluxos, né? É a linguagem própria para você transformar num gráfico, num diagrama visual, o conceito, essa ideia conceitual, que é a ideia de processo de trabalho, né? Quando a gente pensa em processos de trabalho, aí o mapa mental nosso muda. Não é mais aquela empresa de logística com os armazéns e os estoques, e armazenamento e pallets, mas é mais uma linha de produção, em que eu tenho uma série de linhas de produção, às vezes até paralelas. Eu posso estar produzindo, por exemplo, a carroceria de um carro numa esteira de produção, posso produzir uma peça numa outra esteira, e essas coisas vão se encontrando até que o carro se forme ali no final, completo, né, com todas as suas partes montadas, né? E as atividades elas podem ocorrer paralelamente. Então, o foco aqui, claro, eu estou produzindo uma coisa também, mas o foco não é mais a coisa, mas são as atividades que eu tenho que desempenhar para produzir aquilo, né? E pode ser até uma coisa imaterial, não precisa ser uma coisa material, objeto da minha produção, né? No PJE, é exatamente essa concepção que foi adotada. Isso está no coração do PJE. Tem uma biblioteca que se chama JBPM, que é a biblioteca que é usada para desenhar fluxos procedimentais dentro do sistema. E ela é desenhada de forma assim que ela é compatível com o que a gente costuma fazer aqui na terceira região com Visage, quando a gente desenha os nossos processos de trabalho. O PJE, então, ele é uma plataforma de fluxos. Fluxos são sequências e tarefas. Sequências são duas tarefas ligadas numa sucessão cronológica, né, ou lógica. E cada tarefa significa que algo tem que ser feito para atingir o objetivo final, né? Então, no PJE, nós desenhamos fluxos, né? É mais ou menos uma analogia aqui, pode ser feita com editor de texto. A gente usa o editor de texto para criar os nossos textos lá dentro. Da mesma forma, a gente usa o PJE para criar os nossos fluxos processuais lá dentro. Então, da mesma forma que quando eu uso o Word da Microsoft, por exemplo, para digitar um texto meu, eu não preciso chamar os técnicos da Microsoft para me ajudarem. Quando eu crio um fluxo no PJE, eu não preciso dos técnicos de TI para me ajudarem, porque o PJE já está montado para que eu desenhe o fluxo que eu quiser dentro dele. Tá? Eu tenho liberdade para fazer isso sem precisar de nenhuma ação de desenvolvimento de software. Tá? O sistema ele já é montado para receber esses fluxos, né? E para colocá-los em funcionamento. O processo, então, é visto como uma atividade, não como uma coisa. Por isso que, no início, quando a gente começou a usar o PJE aqui nos juizados, né? Já nas varas também, as pessoas estranhavam muito que o processo, às vezes, ele vinha repetido num relatório. E por que ele vinha repetido? Porque ele estava em tarefas diferentes ao mesmo tempo. E as pessoas demoraram para compreender essa concepção do processo poder ter em vários lugares ao mesmo tempo, né? Mas isso está citado naquele relatório do INSPER como uma coisa necessária. Por exemplo, não tem porquê, se você está lidando com um sistema digital, você restringir as atividades que possam ser feitas simultaneamente no processo. Então, uma das coisas que o processo eletrônico viabiliza para nós e que precisa ser usado e o PJE usa é a possibilidade do processo estar em vários lugares ao mesmo tempo, se for necessário. E o PJE usa, portanto, essa ideia de gestão por processo de trabalho. Essa concepção de gestão, ela foi, aqui na terceira região, e até por determinação do CJF, do CNJ, ela foi adotada aqui institucionalmente. A nossa corregedoria, inclusive, tem no provimento principal nosso, que é o provimento número 1 de 2020, ela determina que as unidades judiciais também utilizem dessa técnica para gestão processual. Então, o PJE, para nós, ele se casa perfeitamente com essa exigência. Vamos dizer assim, a gente antes fazia só um mapeamento, vamos dizer assim, a gente
faria um mapeamento apenas das ações humanas. Agora a gente tem como casar esse mapeamento das ações humanas com as tarefas do sistema. Então a gente consegue, vamos dizer assim, estruturar como deve ser o andamento de processo, de uma forma, vamos dizer assim, racional. Né? A gente consegue pensar no processo do início ao fim para otimização dos nossos recursos, né? Usando essas técnicas de gestão de processo de trabalho. E dentro da gestão de processo de trabalho também tem a ideia de gestão de riscos, né? Não vou falar muito disso aqui, mas a ideia assim, de o que fazer se algo acontecer errado. Isso também já está embutido nessa ideia do PJE, está embutido nessa ideia do mapeamento dos processos de trabalho dos seres humanos que estão ali usando o sistema, né? Por óbvio, né? Isso acho que fica claro agora, é muito mais fácil divulgar e compartilhar boas práticas. Isso se torna algo natural. Porque uma vez que eu crio um fluxo no sistema, isso é uma coisa importante de nós termos assim, bem claro, né? Quando eu falo que o PJ é uma plataforma de fluxos, não é que cada um cria o seu fluxo. Não, os fluxos são criados de acordo com finalidades específicas. Então, por exemplo, tem um fluxo para os benefícios por incapacidade. Então, um fluxo voltado para a prestação jurisdicional nos processos envolvendo benefícios por incapacidade. Aquele fluxo, uma vez que ele é desenhado, ele passa a valer para todas as unidades. Então, se eu acerto no fluxo, se eu crio um bom fluxo, se a tramitação se torna melhor com aquele fluxo que eu desenhei, todas as unidades automaticamente têm acesso àquilo, de forma imediata. Elas não precisam, eu não preciso de um trabalho de convencimento, eu preciso, na verdade, da colaboração de todos, porque a ideia também não é impor um fluxo, mas todos precisam daí passar a participar da criação desses fluxos, para que todos possam contribuir para que eles se tornem realmente o melhor possível, né? E, portanto, vamos dizer assim, fechando esse tópico aqui, uma coisa importante, todo fluxo já é uma automação. Então, eu não preciso automatizar por fora. O Naiber mencionou algumas hipóteses que é necessário automatizar por fora. Pode até ser, porque alguma coisa que esteja assim fora da previsão do fluxo, ou que seja mais fácil fazer por um robô, mas o fluxo ele é em si uma automação. Né? Eu vou mostrar isso para vocês de uma forma mais concreta aqui em diante. Então, a ideia que eu queria passar para vocês nessa parte aqui é que no PJE a automação vem de fábrica. Não é algo que eu precise agregar, ela já faz parte intrínseca ao sistema. Né? Isto aqui é uma visualização de fluxos criados no PJE. Isso aqui dá uma ideia mais concreta do que por que a automação ela faz parte intrínseca do sistema. Vocês estão vendo aqui que cada retângulozinho desses é uma tarefa. Somente são tarefas atribuídas ao ser humano esses retângulos que têm uma faixa colorida embaixo, azul. O resto são tarefas do sistema. Por aqui vocês veem, então, para realizar, por exemplo, esse bloco aqui de atividades, eu só precisei da intervenção humana em 3 etapas. O resto o sistema realiza automaticamente para mim. Então, tem muita coisa que o PJE faz, a gente não se dá conta, mas é feita de forma automática. Nós temos aqui na terceira região vários exemplos de setores que foram, vamos dizer assim, que os processos passaram a andar de forma muito mais rápida por causa dessa forma de trabalho. Né? Nas turmas recursais de São Paulo, por exemplo, eu tenho o exemplo de um setor de admissibilidade de pedido de uniformização de recursos extraordinários. Era um setor, assim, era um gargalo, tinha lá uma quantidade de processos em torno de 50, 60 mil processos, e hoje o setor zerado. E o relato do pessoal que trabalha nesse setor é esse, que o PJE ajudou demais a zerar o setor. Sem o PJE, não teria sido possível, porque o PJE faz aquelas tarefinhas pequenas, e que quando acumuladas, elas se tornam assim, bastante pesadas, vamos dizer, para o ser humano, ele faz de forma automática, como as intimações, aguardar prazo, desviar o processo dependendo de uma variável ou outra, enfim. E tem outros exemplos também, né? Outro dia, acho que a doutora Daldice foi testemunha desse caso também, né? Nós vimos, por exemplo, várias unidades do GEFES, principalmente a de Campo Grande, né? Melhorando muito a performance quando passou a adotar os fluxos que foram sendo melhorados depois da interlocução com as procuradorias, com a advocacia e tudo mais.
Então, a gente percebe assim, um ganho muito grande. Uma prova disso é o seguinte, isso é um relato que a gente ouve muito. As varas que adotam o PJE, elas sentem assim uma pressão maior daí a partir da adoção do PJE nos gabinetes. Por quê? Porque o processo passa a correr muito mais rápido na secretaria. Isso é um sinal de que a automação está acontecendo, né? Se não acontecesse a automação, o processo ia continuar parado na secretaria. Os gabinetes eles ficam inchados no começo. Depois, claro, depois vencida essa primeira etapa, a coisa volta a funcionar de uma forma mais harmoniosa. Mas a gente ouviu muito esses relatos do gabinete ficar assoberbado de trabalho logo depois da instalação do PJE. Então, aquela imagem de novo do Word, né? Eu criar um fluxo no PJE é mais ou menos essa analogia aqui de eu criar um fluxo dentro do Word, vamos dizer assim. Seria isso. Eu não preciso aqui de ninguém para modificar o Word para eu criar um fluxo. Eu posso criar o fluxo sem precisar mudar o sistema. Essa é a ideia. O processo de criação de fluxos é um processo trabalhoso. Por isso que a gente demora um pouco para colher os frutos, né? Mas depois também que a gente começa a colher os frutos e não precisa mexer mais tanto nos fluxos, a gente vê que valeu a pena, né? Então, a gente precisa ter muita paciência mesmo. Demora muito. Na terceira região, a gente ficou muito tempo desenhando fluxos e aprimorando fluxos, né? E por que é demorado? Porque precisa capacitar tecnicamente uma equipe, embora seja um processo que não precisa de equipe de desenvolvimento, exige um conhecimento técnico para inserir fluxos no PJE. Nós vamos tratar disso amanhã bastante, né? Nós trouxemos duas pessoas-chave aqui da terceira região para falar amanhã para vocês. Eles vão mostrar na prática como eles fazem esses fluxos dentro do sistema e qual que é o papel da TI, qual que é o papel dessa equipe de fluxos, né? É preciso fazer reuniões de alinhamento para fechar esses fluxos. Então, é preciso conversar com os atores externos, precisa combinar com o Ministério Público, precisa combinar com a Procuradoria, com a Advocacia, precisa pensar nas partes que não têm advogados, como que nós vamos tratar dessas partes. Por exemplo, a doutora Daldice criou dentro da coordenadoria do GEFES um grupo que se chama HPEX, que é voltado para a atenção às pessoas de maior vulnerabilidade social. Esse grupo pensa justamente na elaboração de fluxos para atender essas pessoas dentro de um sistema eletrônico, considerando exclusão digital, considerando extrema pobreza, miserabilidade, etc., né? Depois é preciso desenhar o fluxo, aí é um trabalho de mapeamento que na terceira região a gente conhece bem, que é desenhar lá no Visage, depois passar para o PJE, depois precisa fazer testes, depois vem a fase de implementação e depois ainda tem que capacitar o usuário. Então é um processo longo, mas é um processo, vamos dizer assim, profissional. Ao fazer isso, nós estamos, vamos dizer assim, adotando métodos e sistemas de trabalho que foram muito bem pensados, racionalizados e que têm consistência, né? E quando a gente capacita as pessoas para adotarem esses métodos de trabalho, a gente tem uma segurança muito maior de que eles vão funcionar. Agora, então, agora eu passo para a terceira parte da minha fala, e que poderia ser chamada assim de não jogar o bebê junto com a água da bacia, né? Não jogar o bebê fora junto com a água da bacia. Tem uma imagem aqui, isso é uma expressão muito usada na língua inglesa, que significa assim: para se livrar daquilo que você não quer, tome cuidado para não se livrar também daquela coisa que você mais quer, né? Essa expressão bastante usada lá, não jogar o bebê junto com a água da bacia. E no PJE a gente tem essa tendência, porque a interface dele deixa muito a desejar muitas vezes, a gente tem essa tendência de achar que ele tem que ser jogado todo fora, né? E a gente corre o risco de jogar também aquela parte que eu mostrei fora e que demanda, às vezes, milhares de horas de trabalho para que a gente consiga pôr em funcionamento, né? E como fazer, então, para não jogar o bebê fora junto com a água da bacia? Essa é a última parte da minha fala. A meu ver, e aqui eu queria colocar isso mais como uma opinião minha, pessoal, e coloco isso ao escrutínio de todos. Vamos dizer assim, eu não tenho nenhuma verdade absoluta aqui na mão e nem a pedra filosofal. Eu acho que eu só coloco isso, são as minhas impressões ao longo desses 2 anos de trabalho com a doutora Daldice na coordenadoria do GEFES, e são coisas que me ficaram sobre o que seriam as fraquezas do PJE, porque em que partes ele pode ser melhorado para se tornar um sistema melhor. O que nós poderíamos fazer para que ele se torne um sistema melhor? Acho que são 3 itens principais. A governança do sistema, né?
o PJ1.x, que é aquela boinha que eu mostrei naquela imagem inicial, né? Aquele sistema, aquele módulo que estava flutuando naquela boia que eu mostrei na imagem inicial, e o fluxo de desenvolvimento da interface do usuário. Tá? Esses são 3 pontos fracos do PJE e que têm tornado difícil o desenvolvimento do sistema e que a gente precisaria melhorar muito para que o sistema pudesse, nós destravarmos as potencialidades do PJE. Bom, com relação à governança, o que nós podemos fazer de concreto? Eu acho que a primeira coisa a fazer seria olhar para a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é um ramo do Judiciário que adotou o PJE de ponta a ponta, até onde eu sei. Acho que nenhum tribunal deixou de adotar o PJE lá. E eles gostam muito do sistema. A gente percebe assim que tem uma adesão bastante tranquila, tanto dos usuários internos quanto dos externos. Eu tenho amigos da Justiça do Trabalho que falam para mim muito bem do sistema em funcionamento lá. A gente percebe que tem algumas diferenças em relação ao nosso, né? Precisamos, então, talvez seria interessante olhar para o que eles fizeram, para onde eles estão indo, o que eles descobriram e utilizar a nosso favor o conhecimento que eles foram adquirindo com o uso intenso do PJE, que eles sofreram muito mais do que nós, porque eles adotaram muito mais cedo e passaram por etapas assim bem mais difíceis do que a nossa, porque eles adotaram desde a versão 1, até onde eu sei, né? Unir esforços entre os TRFs. Então, isso é uma outra coisa que eu acho que esse evento, por exemplo, já nos mostra que é bastante possível e algo que é bastante desejado, né? Todas as falas aqui mostram bem isso. A ideia de que nós precisamos unir esforços, né? Precisamos ter coesão entre nós. Isso para nós conseguirmos dividir tarefas. Não fazemos as mesmas coisas, né? Eu vejo o TRF1, por exemplo, fazendo coisas excepcionais. E na terceira região, o que nós devemos fazer é simplesmente aproveitar o que o TRF1 está fazendo, não fazer de novo o que eles vão fazer, o que eles já estão fazendo, né? Um exemplo, para mim, bastante óbvio, é um sistema de requisitórios que eles montaram que se chama Cireia. Nós podemos simplesmente incorporar isso e ajudá-los a incorporar isso na PDPJ e usarmos esse sistema e ajudarmos a aprimorar esse sistema, né? E nós temos aqui no TRF3 algo também que pode ser bastante útil nesse quesito da governança, que são os comitês gestores. O trabalho que nós fizemos aqui de mapeamento dos processos de trabalho, e nós fizemos esse trabalho em 2 frentes, tanto o mapeamento dos trabalhos feitos pelos usuários humanos quanto pelo sistema, ele nos levou à ideia, à percepção clara que a gente precisaria não apenas mapear os processos de trabalho, mas ter uma forma de manter aqueles mapas que nós construímos, né? E esses comitês gestores, eles se mostraram, e para isso que surgiram os comitês gestores, esses comitês gestores se mostraram um veículo fantástico para análise de demandas para o PJE, porque pelos comitês gestores é possível ter uma visão holística das necessidades. E essa visão em conjunto, sistema, vamos dizer, os fluxos de trabalho, o fluxo processual e o sistema, né? Quer dizer, a área de negócio com a área técnica, você consegue ver as 2 faces da moeda, muito na linha do que o Naiber falou no início, né? Você precisa ter assim uma ponte entre essas 2 áreas. Esses comitês gestores, eles, a meu ver, são essas pontes. Eles funcionam muito bem como nesse papel de ligar a área técnica com a área negocial. Em relação ao PJE1, que ainda está ali embutido, invisível no nosso PJE2, né? Com relação a isso, quem tiver curiosidade de ler a documentação técnica na internet, vai ver que essa parte do PJE hoje é como se fosse um emaranhado de fios ali, que o emaranhado de nós precisam ser desatados, né? E essa é uma fragilidade grande que nós temos hoje. Isso é um trabalho de paciência. Para fazer esse trabalho, é preciso ter um diagnóstico detalhado do que precisa ser feito ali, né? Estabelecendo prioridades. Precisa definir um plano de ação, cronograma. É preciso seguir um roteiro já preparado. O CNJ já deu o caminho das pedras sobre como desfazer esse nó. Tá descrito ali na documentação técnica do sistema na internet. E é preciso abraçar a PDPJ. Por quê? Essa é uma coisa que eu não falei no início, eu vou falar agora rapidamente, que é o seguinte, o PJE, ele, assim como todos os outros sistemas processuais, ele está fadado a se transformar em um conjunto de serviços na nuvem.
Na verdade, a ideia é que os sistemas eles sejam todos desidratados, essa linguagem que o próprio CNJ usa, e aos poucos, o que hoje é feito dentro dos sistemas processuais passa a ser feito por meio de serviços autônomos disponíveis em nuvem para todos os sistemas processuais. Essa é uma forma da gente criar não mais um sistema processual, não mais eliminar a ideia por completo de um sistema processual para cada tribunal, mas a gente tem um conjunto compartilhado de serviços em nuvem, né? E o que nós podemos fazer para eliminar o PJE 1.x mais rapidamente possível é encontrar aquilo que está dentro desse PJE 1.x que pode já ser transformado num serviço em nuvem, né? E transformando esses pedacinhos do PJE1 em serviços em nuvem que nós possamos utilizar pelo PJE, dentro da PDPJ. E, por fim, desenvolvimento de interfaces de usuário. Interface de usuário, para nós, para a maior parte dos usuários, ou para todos os usuários, na verdade, né, é aquilo que acaba sendo o que mais nos incomoda, o que mais é importante para nós no dia a dia de uso do sistema, né? Que são as telas que aparecem para nós, que é a forma que nós temos de interagir com o sistema. O problema hoje do PJE em relação às interfaces do usuário é que a forma de desenvolvimento dessas interfaces está muito conectada com a forma como são feitas as alterações em toda aquela parte de baixo do iceberg que eu mostrei para vocês. Então, para alterar a parte de aquela casquinha que está por cima, eu preciso seguir todo o procedimento complexo para alterar, às vezes, uma coisa que é naturalmente mais rígida, que está ali, por exemplo, uma tabela na base de dados ou alguma coisa assim que envolve uma regra de negócios importante no sistema. Não deveria ser assim. Para eu alterar uma tela do sistema, deveria ser um procedimento muito simples. Eu deveria tratar uma tela do sistema como se fosse uma roupa que eu visto e depois eu tiro e troco por outra. Tá? Porque é só dessa forma que eu conseguiria evoluir as telas do sistema com a rapidez necessária para que elas conseguissem atingir o nível que a gente quer, nível ótimo. E muitas vezes a gente acaba utilizando a extensão PJE mais R para suprir essa deficiência do PJE. O próprio PJE deveria ser capaz de evoluir muito rápido nas suas telas. Para isso, precisaria mudar essa forma, esse procedimento de desenvolvimento das telas. Seria interessante ter para isso uma equipe especializada focada nisso apenas, não no sistema como um todo, mas nas telas do sistema, nas necessidades do usuário comum, né? Teria que ter um fluxo próprio de desenvolvimento, quer dizer, considerar realmente como se fosse uma roupa. Eu posso usar uma tela hoje, eu substituo aquela tela no outro dia por uma outra completamente diferente, mais avançada. Tratar as telas, então, como artefatos descartáveis. E a gente poderia, para melhorar essa experiência, para melhorar essa forma de desenvolvimento das telas, aproveitar muito a experiência do PJE mais R, que conseguiu evoluir muito em pouquíssimo tempo. Quem usa a extensão sabe muito bem a diferença que faz, né? Às vezes uma telinha a mais, um botão colocado de uma outra forma, né? Então, era isso que eu tinha a expor. Eu peço desculpas aí por ter me estendido muito, mas eu acho que é uma introdução bem feita, pelo menos foi o que eu tentei fazer. Eu acho que é essencial para acompanhar as outras etapas do curso, né? Agora eu acho que vai ficar mais claro o que significam os fluxos, onde que eles entram dentro desse emaranhado todo que eu expus aí para vocês. Fico à disposição para quaisquer dúvidas que tiverem. Vou acompanhar o curso aqui até o final, né? Nos outros dias também. E depois eu coloco meu e-mail no chat para aqueles que quiserem entrar em contato poderem fazê-lo. Muito obrigado. Então, devolvo a palavra à doutora Daldice. Obrigada, Caio. Foi muito bom eu não ter feito a sua apresentação, né? Eu fiz de propósito, né? Para as pessoas tentarem imaginar qual a sua formação, né? Porque tanto conhecimento, né? Não decorre só de um período, né? O Caio, além de juiz, ele também é formado em ciência da computação e é uma preciosidade que a terceira região tem, né? Além disso, para quem é egresso de outras regiões, ele está no evento, o Caio, assim como o Carlos, assim como a Gisele, assim como a Luciana Ortiz, participam da gestão da coordenação, COGEP para vocês, né?
para nós aqui é gabinete dos juizados especiais. Então, todos eles participam da gestão, que é gerido por mim e pela desembargadora Inês, e o faz isso, gente, sem prejuízo de suas atribuições, que é coordenador, além de juiz de turma, julgador, coordenador das turmas recursais e juiz da TNU, com o gabinete zerado na TNU, que ele zerou agora. Então, essa é a dedicação que ele demonstra, e está aí o conhecimento que ele tem e que a gente precisa se aproveitar disso, né? E louvar pelo trabalho que ele desenvolve. Agora vamos falar com o Carlos, que o Carlos é o presidente do nosso juizado aqui de São Paulo. Então, além disso, ele também participa, como Caio, sem nenhum registro formal, mas, de fato, na gestão do gabinete do Jefferson. Carlos, está com a palavra. Bom dia, doutora. Inicialmente, cumprimento a todos os colegas, magistrados, servidores, né, e faço na pessoa da doutora Daldice, doutora Joana, doutor Carlos Brandão. Agradeço por dedicarem o tempo aí para me ouvir e agradeço também pela oportunidade de trocar ideias, né? Por certo, aí, a partir dessa união, conseguiremos ser mais fortes e mais rápidos para enfrentar os nossos problemas comuns, tenho certeza que são, e aprimorar nossa ferramenta de trabalho. Então, eu agradeço por essa honrosa oportunidade de participar do evento aí. E, por fim, só um esclarecimento, doutora. Doutora Joana gentilmente me colocou aí uma qualificação de fera do PJE, e para que eu consiga prosseguir aí com paz na consciência, só esclarecer, eu sou só um usuário que tem o privilégio aí de ser ouvido, né, pela equipe técnica, pela coordenadoria, quanto às preocupações e minhas necessidades. Então, não gostaria de ficar ao lado dessa qualificação do Dr. Caio, Dr. Naiber, Dr. Denilson, que eu vi por aí também. Então, para que eu consiga seguir em paz, eu só preciso fazer esse esclarecimento para todos aí. Hoje, minha missão é falar um pouquinho sobre os fluxos, né? Vou pedir para compartilhar a tela. Então, minha missão é falar um pouquinho, ainda que teoricamente, sobre a introdução aos fluxos do PJE nos juizados da terceira região. Quarta-feira, eu já adianto, nós faremos aí um encontro para mostrar um fluxo desse na prática, que é o benefício por incapacidade, né? E aí a gente vai mostrar a demonstração do usuário, a visão do usuário do fluxo do benefício por incapacidade e também a visão daquele que trabalha no bastidor, né, da tela, na construção do próprio fluxo. Então, está previsto para quarta-feira. Quando eu pensei em apresentar os fluxos do PJE nos juizados da terceira região, eu pensei numa definição. Não sei se está todo mundo vendo a definição aí. São procedimentos padronizados e cooperativos destinados a conferir tratamento adequado, célere e isonômico a acervo relevante de processos em tramitação no JEFs. Dessa definição, eu procurei congregar alguns elementos essenciais, né? Que, em primeiro momento, é a padronização. A padronização ela vem aqui para o juizado como, primeiro, um requisito de organização, né? Dos serviços cartorários, de orientação uníssona, enfim. E, em um segundo momento, a padronização vem como sinônimo de especialização, permitindo que a gente consiga produzir em larga escala o procedimento em um acervo relevante de processo, um acervo numeroso de processos. Um outro elemento essencial dessa definição seria a cooperação. Esses fluxos são essencialmente cooperativos. Todos os atores do processo, Poder Judiciário, Executivo e próprio autor, através da advocacia, acabam assumindo obrigações e auferindo vantagens recíprocas. Todos os fluxos têm isso em comum, a cooperação. Todos os fluxos são construídos a partir de diálogo interinstitucional e visam essa troca, né, de obrigações e vantagens recíprocas. Esses fluxos têm por objetivo conferir um tratamento adequado aos processos. E para a gente, o tratamento adequado ele tem dois significados. Primeiro, ênfase à solução conciliatória
como aquela que melhor atinge o objetivo da pacificação social. Todos os fluxos propiciam, então, esse ambiente conciliatório, essa saída conciliatória. Caso não seja possível essa saída conciliatória, essa solução, esse método de autocomposição, esse fluxo propicia também que a gente melhore a qualidade da discussão que é travada no processo. Eu vou dar um exemplo. Nos benefícios por incapacidade, nós tínhamos aqui, antes do fluxo, a figura, o instituto da contestação padronizada, que era algo que ficava depositado em secretaria, e em todos os processos a gente juntava a mesma contestação. Isso, na realidade, era uma peça que servia para tudo e, ao mesmo tempo, servia para nada, né? Incumbia depois ao juiz, aos seus auxiliares, ali delimitar a controvérsia, fazer as pesquisas, enfim. Realizar toda a delimitação da controvérsia para que o feito pudesse ser julgado. Esses fluxos não. Esses fluxos procuram direcionar mesmo a atuação, né, das defensorias, das procuradorias, delimitar bem a controvérsia, oferecer contestação específica. Isso a gente melhora, então, a qualidade da discussão. Um outro elemento essencial do fluxo seria a celeridade. A gente procurou diminuir o tempo da entrega, né, da prestação judicial, diminuindo prazos ou dispensando atos processuais, exemplo, audiências. E, por fim, um outro elemento essencial dessa definição seria a isonomia. Através desse fluxo padronizado, a gente consegue oferecer o mesmo tratamento de forma isonômica entre todos os jurisdicionados, seja o jurisdicionado de São Paulo, seja do Mato Grosso do Sul, enfim, ele consegue obter o mesmo tratamento jurisdicional. Os principais objetivos, principais benefícios oferidos através desses fluxos, né? Para o autor, abrevia o tempo de espera para a concreção do seu direito, né? Ele tem um tempo mais breve para receber o seu bem da vida, enfim, receber a sua prestação. O réu permite que ele estruture, monte uma organização administrativa mais eficiente e também potencialize a sua participação no processo, mediante a apresentação de uma defesa qualificada, ou então minimiza a sua ausência em audiências, que nós sentimos muito no juizado, a ausência, né, dos representantes dos réus. Esses fluxos acabam por minimizar essas ausências. E o Poder Judiciário agiliza a entrega da prestação judicial e também permite o uso mais eficiente, mais racional dos nossos parcos e valiosos recursos humanos e materiais. Quais são os desafios atuais desses fluxos, né? Primeiro desse desafio é a transposição e gerenciamento desses fluxos no PJE. Para isso, a Coordenadoria de Juizados, na gestão da doutora Daldice, doutora Inês Virgínia, montou logo no início da gestão os grupos temáticos de trabalho, revisaram ali, mapear os processos de trabalho, constituir os fluxos e oferecer isso para as equipes técnicas de informática para instalarem, implementarem esses fluxos no PJE. Esse trabalho ainda está em andamento, já foi feito uma parte relevante. Hoje, o GTT, que a gente aqui na região denomina esses grupos temáticos, já cumpriram a sua missão e hoje eles só foram convertidos no comitê gestor dos processos de trabalho dos juizados, né? Será instalado por essa semana. Então, a missão é essa, transpor o que foi ajustado em termos de fluxo para o PJE e mais, gerenciamento, mantê-lo e aprimorá-lo dentro do PJE. Quando se fala em fluxo dentro do PJE, a gente também tem outra dificuldade, que é a integração do PJE a outros sistemas. A gente fala com colegas da terceira região, da primeira e da quinta, a gente sabe que são realidades distintas. Mas, por exemplo, aqui na terceira região, o AJG, para unidades que têm mais de uma unidade judiciária, como São Paulo, ainda não foi integrado ou será integrado hoje, né? Conforme uma notícia muito boa que tivemos. Então, a gente não tem essa integração ainda do PJE ao AJG. Ainda não existe a integração ao modo de requisição de pagamento, ao e-carta. Então, a gente tem essa dificuldade, está sendo superado com muito esforço, né? Eu confesso que eu acompanho o trabalho das equipes técnicas. Então, mas ainda é um desafio
para quem fala em fluxo, né, e para quem fala em PJE na terceira região. E, por fim, nosso terceiro desafio, sem pretender exaurir, mas apenas, né, tipo exemplificativo, é a implantação ou restituição da automatização. Quando chegou o PJI aqui na terceira região, ele veio substituir o CIGEF, que era um sistema operacional, a doutora Daldice já fez menção a ele, que ele tinha 20 anos, então ele já estava muito evoluído, já contava com várias ferramentas, né, inclusive de automação, que foram perdidas por ocasião da migração. Então, hoje, a gente contava, por exemplo, com a designação automatizada de perícias no CIGEF. Com a migração do PJE, a gente perdeu. Mas eu sei que, de novo, por conta de muito esforço, dedicação do pessoal da equipe técnica, está quase pronto, né, essa funcionalidade, está quase pronta essa funcionalidade de designação automatizada de perícias, na qual a própria parte autora ali vai conseguir eleger a especialidade médica que melhor possa aferir, né, o seu direito, os requisitos do seu direito, e vai já fazer a designação, o ato ordinatório de intimação, enfim, vai fazer essas fases, né, essas tarefas repetitivas serem cumpridas pelo próprio sistema. Dita essa introdução inicial, aí eu passo para os fluxos que a gente tem hoje na terceira região, nos juizados especiais da terceira região. São 5 da INSS, 3 deles já aperfeiçoados, prontos em utilização, 2 ainda em construção, e, por fim, 2 fluxos da Caixa Econômica Federal, o DPVAT e a pauta danos materiais morais. Quando eu falo da INSS, eu tenho 3, então, construídos, que é o fluxo sério de benefícios por incapacidade, pauta pensão por morte em união estável, pauta rural, aposentadoria por idade, rural e híbrida. E esses 2 em construção, talvez os colegas da primeira e da quinta região sintam-se familiarizados esses fluxos, né? Porque partiram daí as ideias, que é a instrução processual concentrada, aposentadoria por idade rural e híbrida, e a instrução processual concentrada, pensão por morte em união estável. Eu vou falar rapidamente sobre esses fluxos, só para dar um panorama geral, e para não cancelá-los também. Primeiro desse fluxo, talvez o mais importante, pelo menos para a gente aqui do GEF da terceira região, é o da pauta séria de benefício por incapacidade. E digo que é o mais importante por conta do número de processos, né, que integram o número de processos que integra esse acervo. A justificativa exatamente para a criação dessa pauta séria foi a constatação de que os benefícios por incapacidade constituem os subtemas mais recorrentes no GEF da terceira região, segundo a própria estatística do Anuário de Justiça em Números. Outra justificativa foi da necessidade do Poder Judiciário oferecer um tratamento adequado a esse enorme volume de processos, dando ênfase a uma saída conciliatória e na celeridade. E, por fim, havia, à época da sua criação, lá em 2016, uma necessidade manifesta do Poder Executivo de organizar a sua rotina administrativa. A gente, lendo o SEI, né, que subsidiou a criação dessa pauta célere, ele é inaugurado ali por um pedido do INSS, que não estava conseguindo organizar uma fila única de cumprimento de decisões judiciais, porque, a despeito de tratar do mesmo assunto, cada colega fixava um prazo para implantação, requisitos diversos, enfim. O Poder Executivo tinha essa necessidade de superar essa dificuldade de formar uma fila única, né, de cumprimento de decisões judiciais. Então, essa pauta célere veio com um fluxo, né, especial. Ela trata dos benefícios, engloba os benefícios: auxílio-doença, aposentadoria por gravidez ou auxílio-acidente. Ela se originou em 2016 aqui no GEF de São Paulo e passou por uma evolução, né? Em abril, maio de 2002, por conta da superveniência da Lei 14.331, esse fluxo foi remodelado, atualizado, né, a fim de que o INSS só integrasse o processo nas hipóteses de que o laudo pericial fosse favorável à parte autora. Nos demais casos, o processo segue, né, até o julgamento, sem a participação do INSS,
ao menos até as contrarrazões, a fase de contrarrazões. Além dessa atualização, que foi muito importante, remodelando toda a pauta, todo o fluxo, através do trabalho dos grupos temáticos de trabalho, né, coordenados pelo GACO, pelo nosso gabinete da coordenadoria, eles foram expandidos para toda a terceira região. Então, de São Paulo, está disponível esse curso para toda a terceira região. Toda unidade judiciária que deseja se aproveitasse de utilizar o fluxo, até por conta daquilo que o Dr. Caio fez menção, né, da possibilidade do próprio PJE estender a todos o mesmo procedimento. Hoje, qualquer jurisdicionado de terceira região pode acessar o curso. E, por fim, a gente está retomando a automatização, como já mencionei, algo para a gente que é muito importante, dado o número de processos que estão envolvidos, é a designação automatizada de perícias, a requisição automatizada de honorários periciais. Então, isso, como será demonstrado até na quarta-feira, está na pauta do dia, é algo muito importante para a gente, e a gente já tem algo para apresentar, né, em termos de designação automatizada, o que para a gente gera uma imensa alegria, um imenso alívio. Essa é uma visão geral da pauta, né, em termos de atos processuais. Eu não vou explorar muito, porque quarta-feira o pessoal vai falar especificamente só sobre essa pauta, série de benefícios por incapacidade. Como eu disse, a gente vai falar sobre o funcionamento dela, não só sobre o viés, né, do usuário, mas também daquele que está no bastidor, né, do PJE. Mas, enfim, brevemente, essa é a sequência de atos processuais que integram o fluxo. O INSS, então, só integra na hipótese de laudo favorável, e ainda ele vem, nessa ocasião, ou para impugnar o laudo, ou para oferecer um acordo, que aí o grande atrativo, o acordo é de 100% de valores atrasados, ou para oferecer uma contestação específica para aquele caso, né, apontando por que o segurado não tem direito. E daí, o processo segue, né, em seus ulteriores termos, aí, ou para homologação do acordo, e aí o Poder Judiciário tem a missão de fazer a implantação desse benefício, a comunicação a CABJ em um prazo menor, tem a missão de apurar os atrasados também com prioridade na nossa central de cálculos, e também tem a missão de priorizar a expedição dos RPVs em caso de acordo. No homologado acordo, o feito vem, então, para julgamento em uma situação bem melhor, né? Com uma delimitação da controvérsia melhor feita. Aqui em São Paulo, eu tenho estatística do juizado, né, que a gente acompanha, tem um recorte temporal, mas ele é significativo, ele consegue evidenciar ao longo do tempo que foi mantido em termos de acordo. Em 53% dos processos com laudo favorável, a gente consegue fazer o acordo. Então, sempre acima de 50% dos laudos favoráveis findam em acordo. E, como eu disse, a gente reputa que a autocomposição é o melhor modo de pacificação social, né? É aquilo que é mais rápido, que entrega ao segurado o seu direito em um tempo mais abreviado. E o Poder Judiciário libera, então, seu recurso material, seu recurso humano, para tratar de casos que devem ser realmente julgados em seu mérito. Falando de outra pauta, então, é a pauta pensão por morte, união estável. Foi uma pauta que teve origem também no GF São Paulo, em 2018. E ela, na sua origem, era calcada basicamente na produção da prova em audiência. A gente selecionava esses casos de união estável, dependia da presença de um procurador em audiência ou de um preposto do INSS em audiência, que tinha esse perfil conciliatório, né, essa natureza conciliatória. Então, depois da produção da prova oral em audiência, era formulada uma proposta de acordo com a implantação do benefício em 10 dias. Né? Ali, nesse modelo, já era exitoso, a gente já tinha um volume de conciliação muito grande, só que a gente começou a perceber que dependia muito, né, da figura do preposto e do comportamento do procurador ou do preposto. Bom, essa origem da pauta pensão de 2018, ela sofreu uma evolução
a partir do projeto piloto de núcleo de justiça 4.0, né, aqui na terceira região, em que foi concebido um novo modelo ali, na qual existia uma dispensa da audiência de instrução e julgamento, e também era feita uma análise basicamente por documento, e a proposta era oferecida em momento precedente à audiência, dispensando esse ato processual. Isso veio em conta também de uma reestruturação da própria Procuradoria Federal do INSS, que montou núcleos especializados na terceira região, de benefício por incapacidade, pensão por morte, de aposentadoria especial, e são núcleos, além de especializados, desterritorializados, ou seja, frustraria o comparecimento, né, desses procuradores aos atos processuais, às audiências, mas, em troca disso, eles conseguiriam participar desses fluxos com maior intensidade, maior especialidade. A gente tem, então, hoje, essa pauta pensão, com os processos inseridos, cujos critérios de elegibilidade são os seguintes: controvérsia jurídica exclusiva é o reconhecimento de união estável, não pode ter litisconsorte passivo necessário, exceto filho comum, não pode ter concessão de tutela, e não pode ter percepção de loas pela parte autora, que infelizmente é uma realidade muito frequente aqui na terceira região. A pessoa, né, omite aí seu relacionamento por ocasião do seu pleito administrativo de loas, e depois, quando falece o companheiro, a companheira, acaba vindo essa realidade à tona e a percepção de que benefício de pensão por morte é melhor do que o loas, mais estável, e tem o 13º, enfim. Como foi construído esse fluxo, para que ele seja integrado, então, ao fluxo, para que ele seja remetido à equipe especializada do INSS, que utiliza um robô, o próprio INSS ofereceu esse caminho. Na decisão que ordena a citação, a gente tem que colocar textualmente essa frase aí fornecida pelo próprio INSS. Com isso, o robozinho do INSS capta o processo, já remete para a equipe especializada, que daí oferece o acordo, ou então formula uma defesa qualificada, por assim dizer, uma contestação mais específica para aquele caso. De novo, eu tenho as estatísticas aqui do Juizado de São Paulo. A gente, em torno dos elegíveis, a gente está gravitando em 40% de acordo, está sendo mantido de 2018 até hoje. Dos processos elegíveis, 40% redundam em acordo. A terceira pauta, também já finalizada, é a pauta rural, aposentadoria por idade, rural e híbrida. Ela tem origem ali, então, nos trabalhos do grupo temático de trabalho, da coordenadoria, e ela também tem a noção, ela é calcada na noção de uma análise documental em momento precedente à audiência. O próprio INSS que fez essa proposta, né, de fazer algo similar àquilo que fez com a pauta pensão. Então, ele definiu os critérios de elegibilidade, propôs que, né, todos os processos que atendam a esses critérios sejam inseridos nessa pauta. Então, os processos que integram essa pauta são os processos cuja controvérsia seja aposentadoria por idade rural e híbrida. No caso de aposentadoria por idade rural, no mínimo tem que ter 2 provas documentais, devendo uma delas demonstrar o labor rural no período de 36 meses anteriores à DER, ou implemento do requisito etário. E, por fim, no caso da aposentadoria por idade híbrida, também tem que ter uma prova documental contemporânea ao período rural controvertido. Pela mesma sistemática da pauta pensão, o processo migra, então, para essa pauta específica, desde que inseriram no ato de citação essa oração aí, proposta pelo INSS, cujo teor é captado pelo robozinho, nesse caso é remetido para a equipe especializada da aposentadoria por idade rural e híbrida. Aí o quarta espécie de fluxo seria a instrução processual concentrada, aposentadoria por idade rural e híbrida, e eu disse ali atrás que pode ser algo muito familiar para o pessoal da primeira e da quinta região, porque teve a ideia, na sua essência ali, em experiências bem-sucedidas, em Itabuna e em Petrolina, né? Foi depois ali da prática de atos telepresenciais durante a pandemia, foram propostos esses modelos, né? Depois absorvidos aqui na terceira região em um projeto piloto do CLISP, nosso Centro Local de Inteligência,
que foi praticado em Jales e em registro. Esse modelo praticado em Jales e em registro passou por uma evolução, está passando por uma evolução territorial, ampliação territorial, servindo para toda a terceira região, São Paulo, Mato Grosso do Sul, e também por uma ampliação subjetiva, deixando de beneficiar apenas aos trabalhadores segurados especiais, para também beneficiar quilombolas, assentados, ribeirinhos e pescadores artesanais. Qual que é a ideia dessa instrução processual concentrada? É a substituição da prova oral em audiência por um negócio jurídico processual por adesão quanto ao meio de prova, o meio probatório. Dr. Carlos Brandão também fez menção, né, a substituição da audiência por uma gravação. Então, essa é a ideia essencial da instrução processual concentrada. É a gravação, né, de um vídeo pelo advogado, orientado por parâmetros previamente entabulados entre INSS e, no caso, a advocacia, que visam ali a demonstração do trabalho rural mediante a produção de um vídeo. Não se trata de um fluxo cuja adesão seja compulsória para a parte, mas a partir do momento que ela adere, ela renuncia à faculdade de produzir a sua prova em audiência. Isso traz inúmeras vantagens, né? Ao segurado, de novo, abrevia o tempo de espera para a compreensão do seu direito, evita o gasto dele de deslocamento. O doutor Carlos Brandão trouxe aí à luz uma notícia triste, né? Da dificuldade de deslocamento de jurisdicionados de primeira região, diante da distância, e da própria dificuldade, né, de transporte. E isso traria, né, evitaria todo esse gasto e esse transtorno de deslocamento. Uma segunda vantagem ao INSS seria a possibilidade de trazer uma organização administrativa mais eficiente, com a participação no processo de uma forma melhor e mais efetiva, né, minimizando a sua ausência nas audiências. Para a advocacia privada, potencializa a própria participação do advogado na produção da prova, há empoderamento do advogado, né, na construção da prova, e ao Poder Judiciário agiliza a tramitação dos feitos e encurta a pauta de audiência. Lembrando aqui, como um efeito sistêmico, né, se há um encurtamento da pauta de audiência, há também acaba inflando o número de processos já na fase de julgamento. Mais um efeito daquilo que o Dr. Caio mencionou, né, no funcionamento do PJE, os processos migrarem mais rápido para a fase de julgamento. Também esse fluxo contribui para isso. O panorama atual dessa instrução processual concentrada, no projeto piloto, 44,64% dos elegíveis de Jales e registro redundaram em acordo. Hoje, está sendo discutido, já está bem em termos finais, a ampliação territorial desse modelo para toda a terceira região e também ampliação subjetiva para atingir, então, ribeirinhos, assentados, enfim, outras minorias quilombolas, por esse fluxo, beneficiando toda essa população, né? Já está em fase final de formalização, em breve deve estar aí à disposição de todos. E o quinto fluxo disponível em relação ao INSS, ainda em construção, é a instrução processual concentrada e pensão por morte. Ela surge, então, por proposta do próprio INSS, a partir de uma experiência bem-sucedida da instrução processual concentrada em aposentadoria por idade rural, guarda a mesma lógica, né, de produção de provas por negócio jurídico processual mediante uma gravação, foge, então, da análise meramente documental, parte para essa produção da prova, né, por negócio jurídico processual atípico, e atualmente ela está em projeto piloto nas subseções judiciárias de São Paulo, São Bernardo e Ourinhos, a essa portaria H, constituindo, então, essa instrução processual em projeto piloto. E, por fim, já caminhando para o final, o fluxo, os dois últimos fluxos da Caixa Econômica Federal, o primeiro deles, o fluxo do EPVAT, né, que ele tem origem aí, a partir do momento que a Caixa Econômica Federal entabulou um contrato com a SUSEP e assumiu a operação de seguro obrigatório de todos os acidentes ocorridos após 1º de janeiro de 2021, fazendo com que a competência dos processos, né, para julgamento desses processos, migrasse da Justiça Estadual para a Justiça Federal,
mais precisamente, tendo em vista o valor teto de indenização de R$ 3.500, a competência seria, então, para processamento dos juizados especiais federais. Depois de tratativas internacionais com representantes da Caixa, a gente chegou ali em um procedimento bem detalhado, né, que eu acho que não cabe aqui, até para não cansá-los, abordar, mas ele está descrito, já está publicado nesse ofício circular do GACO. Ele teve como diretrizes aí evitar com que criasse obstáculos, né, intransponíveis a todo aquele interessado que desejasse acessar o Poder Judiciário, e, ao mesmo tempo, fizesse com que o interessado cumprisse todo o trâmite administrativo, reservando aí ao Poder Judiciário sua missão de rever, né, a conduta do Executivo. Então, a gente fez essa exigência do prévio requerimento administrativo. O que foi curioso, pelo menos aqui na terceira região, é que isso diminuiu muito o número de ajuizamento de processos em comparação àquilo que existia nesse estado. A partir do momento dessa exigência, o número de ajuizamentos diminuiu bastante, a ponto de hoje a gente não ter um número relevante de processos dentro desse fluxo, em tramitação. Além disso, como diretriz da construção desse fluxo, a gente fomentou o uso de métodos autocompositivos, né, de solução de conflitos. Então, sempre que o laudo é positivo, há a possibilidade da Caixa Federal oferecer o acordo, para que pague também o custo da perícia, para que isso não onere os cofres, né, do Poder Judiciário. E também, dentro desse fluxo, a gente teve como diretriz reabrir a fase administrativa, sempre que o indeferimento teve como causa a falta de documento, enfim, alguma causa superável, né, que pudesse reabrir a análise administrativa. E também, como última diretriz, a padronização dos laudos periciais, né, que é algo que facilita demais, tanto para o perito, depois, como para o julgador. E a última pauta, o último fluxo que eu tenho para mencionar, né, é a pauta CEF, danos materiais e morais. Ela surgiu também em São Paulo, em 2014, no qual uma listagem de assuntos foi entabulada com a Caixa Econômica Federal. À vista da distribuição desse processo, era relacionada uma lista de processos remetido para a representação judicial da Caixa. Dentre aqueles que eles consideravam elegíveis, havia a remessa SECOM, e isso teve como objetivo encurtar as pautas de instrução e julgamento. Houve uma separação daquilo que era INSS da Caixa, já naturalmente já houve abreviou, né, o tempo de espera dos processos do INSS, e também teve por objetivo fomentar o método autopositivo, cumprimento de meta 3, enfim. E como resultado, em primeiro momento, lá em 2014, quando foi criada, a gente teve um número grande de acordos, de 1.165 audiências, saíram 837 acordos, e a gente vem acompanhando esses números de São Paulo. Atualmente, basicamente, 28%, aproximadamente 30% dos processos da Caixa Econômica Federal acabam sendo resolvidos pela saída conciliatória. Através do trabalho GTT3 também, houve ampliação desse fluxo para toda a terceira região. Eu fico também à disposição, não sei se eu já interrompi, né, o compartilhamento. Fico à disposição e de novo, renovo aí a esperança de que essa nossa troca de ideias, esse compartilhamento de experiências seja extremamente proveitoso para a gente superar o atual momento de dificuldade. Eu agradeço, doutora Daldice, muito obrigado. Obrigada, Carlos, e meus parabéns por trazer todo esse trabalho que vocês vêm fazendo, né? Eu só coloco aqui que, em relação à JG, é lembrar que a nossa dificuldade está no nosso modelo organizacional, né? Que é a vara única ou EVARA, né? Como se tem implementado hoje nos outros fóruns. Então, não é uma realidade, não é um modelo principal nos juizados de outras regiões. Então, é por isso que, ao ler, né, nem na quarta região, onde é originariamente o AJG, né, surgiu. Então, essa é a nossa dificuldade, que logo vai ser superada, tá? Porque é só uma questão de modelo organizacional. Vara única dá nisso, que ele não consegue ler que na sua secretaria você tem
14 varas e uma secretaria, né? Então, ele vai ler que cada vara ali tem uma secretaria, né? Essa é a dificuldade. Outra dificuldade do nosso fluxo, para compartilhar, que a Sabrina, eu vi que a Sabrina colocou o link, mas nós ainda estamos com os fluxos internos, né? Não é externo. Então, talvez a gente vê aí, né, o Caio aí, que é o nosso expert em tudo, compartilhar, Caio, de outro modo, tá? Em relação aos todos esses fluxos, gente, isso é uma maneira de trabalhar com ações, né, com demandas, né, de forma que todos os jurisdicionados consigam obter o mesmo ou usufruir do mesmo procedimento em qualquer terceira região. Eu posso dizer que todos estão adotando, pode ter um ou dois assim que tenha que eleja um modelo diferente, mas o próprio sistema é o indutor desse comportamento. Não tem como. O sistema é para todos, né? Como o Caio colocou. A gente não precisa ir a cada juiz para convencê-lo ou para mostrá-lo. O sistema, por si só, já conduz essa adesão, né? Então, daí as vantagens do sistema, né? Eu agradeço, Carlos, por você cumprir essa missão aí e a gente continua à disposição para compartilhar, né, essa experiência, tanto a sua fala quanto a do Caio vai ser colocada à disposição, muito rica, apesar de eu já ter assistido, mas foi totalmente diferente, vocês realmente incrementaram e trouxeram coisas muito, muito didáticas para esse evento nosso aqui. Eu agradeço muito. Eu quero ver se algum outro colega, tanto servidor como magistrado, queira falar. Não sei se o Naib ainda está aí, mas se quiser, a gente abre um pouquinho, não tem problema nenhum. Vocês terminaram pontualmente, eu acho que pode dar uns 15 minutos, né, Caio? Quem quiser ter a fala, eu sei que a Arthur está por aí, quem eu conheço, né? Naib ainda está por aí? Se não tiver, não tem problema, né? Ele veio participar da abertura. É isso, gente. Vocês fiquem à vontade. Eu sei que tem 98 mensagens aqui no chat. Eu não sei se o Caio acompanhou. Eu vim acompanhando na medida do possível, né? Mas é isso. Se não tiver mais se nenhum colega queira se manifestar, a gente encerra por aqui. E amanhã tem alguém. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, não sei. Tá. Mas, enfim, amanhã a gente renova o convite para continuarmos, né? Quem tiver demanda pode nos apresentar. Quem tiver ideia também pode nos apresentar. E até amanhã, se Deus quiser.